foco então é o olho. Estou preparando a minha pálpebra com um fixador de sombra. Esse é o Prolonged Wear Paint Pot. É uma maquiagem artística, então o objetivo aqui é realmente inspirar vocês. Não tem o intuito de ensinar como se fosse uma classe de maquiagem, porque é um tipo de maquiagem muito específico, então não é uma maquiagem clássica que várias pessoas vão querer usar. Mas o intuito aqui hoje também é trazer uma perspectiva que eu tenho pensado muito sobre um assunto da vida. Tô aplicando o iluminador da Dior na cor rosinha para deixar essa pálpebra bem luz. É sobre uma frase que eu até trouxe no TikTok, que eu ouvi hoje de manhã: só o conhecimento não é suficiente. Agora com essa sombra rosinha da Too Faced, da paleta Pink Times Ahead, eu vou fazer o cantinho interno aqui mais mate. E eu acho que o que mais me tocou nessa frase é porque eu sou a primeira pessoa, por exemplo, a ver cursos, fazer cursos online e achar que aquele conhecimento ele é suficiente para eu sair, por exemplo, falando que eu sei ou ensinando as pessoas. Às vezes esses vídeos online, eles somam na nossa vida, eles mudam realmente a maneira que a gente tá vendo ou que a gente tá ensinando. Mas a problematização, ela está muito além da superficialidade nos vídeos. Eu acho que a minha geração, eu tenho 29 anos, a gente veio com o início da era do digital. Eu tô viciada nessa paleta da MAC Cosmetics. Vou aplicar esse verdinho menta aqui na parte de baixo agora. Mas antes eu vou aplicar um lápis verde aqui, só pra deixar mais pigmentado. Paralela a isso, veio também a ideia contrária de eu não quero trabalhar o tanto que os meus pais trabalham, eu não quero ser prisioneira do trabalho, sabe, do dinheiro. Mas aí que vem a questão. Quando eu vivi essa época que eu não trabalhava por dinheiro, eu tinha que ter alguém que sustentava a minha casa. Seja meu pai, seja meu marido, alguém que me desse o suporte para fazer o que eu queria. E mesmo assim, existia uma ansiedade, uma insatisfação em relação à questão financeira, porque você não é capaz, você não tem liberdade financeira. A liberdade financeira, ela é muito além do dinheiro. O bem-estar que a gente tanto busca, ele vai contrário ao sentimento que aquilo tá causando na gente. Vim aqui, eu vou realçar esse glitter. Agora com essa sombra verde da mesma paleta da Too Faced, eu vou só realçar esse verde aqui debaixo do meu olho. O dinheiro, ele é sim um canal muito grande de oportunidades, porque você consegue se movimentar de uma maneira mais ampla. Todas as minhas oportunidades, elas estão relacionadas ao dinheiro, de alguma maneira. E tá todo mundo ditando regras, assim, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o estilo de vida. E, cara, a gente não tá fazendo o básico. Fazer conexões reais, sabe? Eu acho que eu só consigo ter essa percepção hoje em dia, mesmo insistindo em trabalhar com a criação de conteúdo, muito por conta do meu filho também, que a partir do momento que você tem um filho, existe um imediatismo em volta disso que você não consegue planejar nada, você não consegue esperar o momento ideal, você tem que fazer as coisas no momento que não é ideal mesmo, fazer do jeito que dá, sabe? Também esse idealismo de, ai, quero fazer só o que eu gosto, quero fazer só o que eu quero, ela não funciona, porque o seu filho, por exemplo, ele tem necessidades reais. Então eu tô realmente aberta a novas oportunidades, porque todas as oportunidades que eu tive que me distanciaram de alguma maneira do meu propósito como maquiadora, como criadora de conteúdo de beleza, foram caminhos que me trouxeram amizades, conexões profundas que hoje são minha família, aqui, por exemplo, em Toronto, que me fez conhecer o meu marido. Então foram caminhos tortuosos, mas que realçaram pilares, assim, muito importantes na minha vida. Então, e hoje, depois de fazer tantas coisas diferentes, que se quando eu tivesse 18 anos alguém me falasse: ah, você vai ter que fazer isso pra conseguir fazer um intercâmbio. Ah, você tem que abrir mão da sua carreira por um tempo pra trabalhar em restaurante, ou pra ser mãe, ou pra... Eu acho que eu jamais faria naquele momento, sabe? Porque eu era tão focada em só fazer o que eu gostava, só fazer o que eu queria, que eu não conseguia ver que aquela estagnação na busca incessante por fazer o que eu queria me afastava cada vez mais do meu propósito. Então eu acho que a nossa aversão ao trabalho, por conta de ver os nossos pais, talvez, ou a sociedade em si trabalhando fervorosamente, ficando poucas horas em casa com os filhos, fez da gente filhos mais superficiais, que buscam a qualidade de vida, mas de uma maneira totalmente contraditória, indo no lado oposto à qualidade de vida, automartirizando com ansiedade, com ambição, com a questão de não ser autossuficiente, sendo que o caminho é realmente se colocar em ação. Não é o mais fácil. Hoje eu sou maquiadora, mas daqui 10 anos, talvez toda a minha bagagem de maquiagem me leve para um lado mais criativo, onde eu consiga trabalhar com outras coisas. Então,
Imagina se eu ficasse a minha vida inteira pensando, ai, mas eu não quero ser só maquiadora, então eu não vou nem tentar. A estagnação, ela não te leva pra lugar nenhum. Agora, se você vai trabalhar num café porque você precisa de dinheiro, mas você quer ser um arquiteto, talvez é naquele café que você vai conhecer um arquiteto. É naquele café que você vai conseguir juntar um primeiro dinheiro pra você conseguir fazer um curso, onde naquele curso vão ter as pessoas certas. Agora eu tenho que parar pra fazer delineador, peraí. Lembrei que eu tenho um lápis verde da MAC e eu devia ter feito com ele, porque eu tô achando muito azul, eu queria mais verde esse verde. Acho que eu vou aplicar essa sombra mais mate aqui, pra trazer um rosinha. Ai. Tô achando a boca muito rosa. Que fofo! A maquiagem então é essa. Eu gostei muito de ter conversado com vocês. A maquiagem ela foi completamente assim sendo criada junto com vocês. Eu tinha a ideia do rosa e do verde, mas eu não sabia onde exatamente essa maquiagem ia dar. E eu gostei do resultado, eu achei que ela ficou bem artística numa proposta de show, de carnaval. Um beijo!